Então, muito boa noite a todos os amigos da Egrégora Gratitude. Hoje, dia 22 de outubro, nós teremos a honra de receber o Edenilson Mata, esse nosso fraterno amigo, que vai conduzir a nossa vibração de amor e de cura. E logo após, vamos bater um papo com a maratonista, a soteropolitana Alessandra Penariol Melo. É isso, né, Leca? Isso. Então, depois a gente apresenta a Leca direitinho. Edenilson, por favor, a palavra é toda tua. Boa noite, sou Edenilson Mata. Novamente quero agradecer por esse momento, essa oportunidade de viver isso com vocês. E agora conto com todos, pois estaremos vibrando amor e cura. A música, por favor, Renato. Vamos então agora sintonizando com a nossa luz interior. E eu peço que fechem os olhos. Deixem que o corpo se acomode no silêncio da alma. Respirem devagar, com quem conversa com o universo. Lembre-se, cada sopro é um convite à paz, cada pausa um portal para o sagrado. Convite para que eleve o pensamento, como quem acende estrelas no céu da mente. Luzes suaves dançam no caminho, revelando trilhas de serenidade. Sintam, o coração pulsa como um tambor ancestral, ecoando amor e presença. Sintam a energia sutil que se desprende da mente e se mistura à essência. Olhem para cima com os olhos do espírito. Percebam, há anjos ao redor, como brisas de ternura. Eles nos envolvem, nos acolhem e nos inspiram. E juntos derramamos amor sobre os irmãos que clamam por luz. E vem agora a relação desses amigos. Que esse amor flua como o rio de cura, que alcance os cantos esquecidos e que desperte o que há de mais puro em cada ser. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado pela oportunidade, Renato, todos os colegas da Egrégora. Um beijo no coração de todos. Deixando todos voltarem com tranquilidade. Davidson, eu vou aproveitar que hoje você está de DJ e vou pedir para você fazer o agradecimento ao Edenilson, em nome do nosso grupo, por favor.
Boa noite a todos novamente. Boa noite, Edenilson. Boa noite. Em nome do Grupo Mais Atitude, eu tenho a honra de fazer o agradecimento pela maravilhosa vibração que você fez essa noite. Conduziu muito bem e com muito amor e carinho. E a cura, espero que seja alcançada por todas as pessoas que necessitam. Gratidão, Edenilson, por todo esse empenho que você teve. Gratidão. Gratidão, Davidson. Muito bom. Obrigado, Davidson. Edenilson, eu vou aproveitar a tua presença aí conosco e vou pedir para você recepcionar a nossa convidada da noite, a Alessandra. Por favor, dê as boas-vindas a ela. Oi, Alessandro, tudo bem? Eu senti um frio agora, você falando de Salvador, viu? Nem conheço, sabe como é que deve estar a situação aí. Tá muito frio, a cidade está alagada, as pessoas, quer dizer, as autoridades estão pedindo, está em alerta máximo, estão pedindo para a gente não sair de casa, mas, enfim, eu sou engenheira química de uma indústria petroquímica e eu estou em parada geral de manutenção. Então, eu preciso ir para a fábrica todos os dias nesse período, então eu não tenho condição nenhuma. Tá bem difícil. Eu moro na Grande Salvador, eu moro na região metropolitana de Salvador, que é Lauro de Freitas, e eu trabalho em Camaçari. Então tá difícil atravessar de uma cidade para outra, tá bem alagado. Isso está acontecendo desde segunda-feira. Até domingo tava um sol, assim, um céu azul, tava Bahia mesmo. E aí segunda começou e a previsão é ir assim até domingo. Então a gente está um pouco até assustado aqui. Nossa, Ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Leca, eu quero agradecer a sua presença. Eu tive a curiosidade de ler um pouco do seu currículo maravilhoso, uma ultramaratonista. Hoje em dia, nós somos um pouco disso, né? Renato e amigos, para lá e para cá, aos trancos e barrancos, mas sempre seguindo em frente. Então, seja bem-vindo. Essa é uma casa de amor. Esse é um momento muito especial para todos nós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Obrigada a todos. É um prazer enorme estar aqui e eu me sinto honrada de estar aqui contando um pouco da minha história, dividindo um pouco da minha história com vocês e compartilhando o aprendizado, né? Eu gosto muito disso, de compartilhar aprendizado, de compartilhar vivências, né? Então, eu gostei muito que é um bate-papo, né? Eu vou contar a minha história, mas nós, na verdade, vamos compartilhar aprendizados aqui, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho uma apresentação que é bem curtinha, que eu faço enquanto eu estou contando a minha história, que são 6 slides, que é só foto. Só que eu não tenho habilidade nenhuma com Zoom. Eu poderia mandar para o Renato por WhatsApp e você projeta para mim? Com Então, eu certeza. vou fazer. Eu mandei para a Cláudia já, mas eu vou mandar para o Renato agora. Eu até coloquei Desculpa, você viu? como co-host, mas pode me mandar, porque Ah, eu vou mandar porque eu vou ficar tão atrapalhada que eu prefiro que o Renato faça para mim. Eu já tinha enviado para você, Renato, já está no seu WhatsApp. Ah, aquele PDF É, que é, conta, tá, isso. ele sim. Deixa eu achar aqui. Hum, Cláudia. qualquer coisa eu mando de novo, tá? Não, não, eu tenho sim. Você me mandou. É só eu entrar aqui no. Hum, Ué, você me mandou. Deixa eu ver se está como arquivo. Ah, sim, Meca Palestras. É Achei. isso aí. Tá. Deixa eu ir para ele. Hum, Pronto, já estou nele aqui. Só que antes de colocá-lo,
Eu vou agradecer ao Edenilson mais uma vez, convidá-lo a ficar conosco aqui para bater esse papo com a Leca. Cláudia, meu muito obrigado também de você estar trazendo essa nossa convidada ilustre, né? E, Leca, eu te pergunto, se você tenta, o impossível acontece? Eu tenho isso aqui tatuado no meu braço, acho que não vai dar para ver aqui, ó. Essa frase há muito tempo já. O inacreditável só acontece quando você tenta, né? Para mim, impossível hoje só o nosso destino mesmo que é a morte, né? O resto, com muito planejamento, muito treino, dá para fazer. Eu sou meio que a prova viva disso. Eu estou abrindo já aqui a tua pasta para. Deixa eu perguntar uma coisa enquanto você está abrindo, só para eu ver quanto eu vou precisar ilustrar Salvador. Alguém aqui no chat conhece Salvador? Já teve aqui ou ninguém? Que aí eu explico melhor os pontos turísticos que eu já nadei, né? Que eu vou falar sobre isso. Eu, particularmente, conheço Salvador, tenho amigos ali no Rio Vermelho, já tive a oportunidade de comer um bobó de camarão ali no Bargaço, não sei se ainda existe o Bargaço, existe? Existe, existe. Bobó de sirimole, enfim. Sim, Mas eu conheci Itapuã também, sim. né? Esses pontinhos assim. Mais O alguém quer se Edenilson falou que manifestar? já teve em Salvador. Ele escreveu no chat. Deixa eu abrir aqui a telinha para todo mundo. Se mais alguém quiser. Ah, eu só Na fui. ilha de Taparica, a Beatriz escreveu Ilha de Taparica. Eu vou falar dela também. Muito bom. Deixa eu só comentar uma coisa aqui antes de você começar. E eu achei muito engraçado o título que você escolheu. Engraçado no bom sentido, né? O título que você escolheu para o bate-papo, porque há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, não, num bate-papo nosso, eu me lembro que eu comentei sobre milagres, né? E aí a conversa foi de que milagre era aquilo que a gente ainda não compreendia, né? E eu citei como exemplo uma maratonista de mar aberto, de águas abertas, né? Porque eu falei assim, se eu tenho que nadar numa piscina, né, de 50 metros, para mim, chegar na metade dela vai ser um sacrifício, né? Então, para mim, uma pessoa que eu tinha assistido, tem um filme na Netflix, né, que conta daquela. Niade. Niade. Isso. E eu É o comentei, nome da pessoa, Niade. eu comentei com as pessoas, eu falei, para mim, isso é um milagre, porque eu não Essa é a vou minha vida. O filme da Niade retrata a minha a vida. tua vida, né? Exatamente. A Sandra falando, eu A adoro Sandra lembrete, adora o lambreta. só tem aí em Salvador. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui o teu. Deixa eu sair daqui da tela. E é isso, né? Isso. Então, a palavra é com você. Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez, muito obrigada, Cláudia, obrigada a todos. É um prazer, me sinto honrada de estar aqui compartilhando, né, aprendizados com vocês. O título da minha palestra, do meu bate-papo, é Quando o Inacreditável Acontece, né? Eu sou mãe, engenheira e sou ultramaratonista de águas abertas. Pode passar, por favor. Então, aí sou eu. Então, eu sou Alessandra Penariol Melo. Eu sou mais conhecida como Leca, que é meu apelido de infância, é Leca, Leca. Meu apelido de infância, minha família, todo mundo me chama assim, meus amigos, todo mundo me chama assim, né? Então, aí na foto à esquerda
Tá o Pedro Henrique, meu filho mais velho de 21 anos, e o João Vitor, meu filho mais novo de 19 anos. Então, eu sou mãe do Pedro Henrique e do João Vitor, essa é a minha meu principal papel, minha principal função, né? Eu também sou engenheira de chão de fábrica há quase 20 anos. Eu sou engenheira química e atuo como engenheira de processo de uma indústria petroquímica aqui no Polo Petroquímico de Camaçari. Engenheira de processo é engenheira que mais entende do processo petroquímico que está acontecendo ali naquela fábrica. Então, eu sou engenheira de chão de fábrica, tenho uma rotina puxada, né, como profissional, né? E também sou ultramaratonista de águas abertas, que é essa foto da direita, eu de maiô, tô com óculos, né? Ultramaratonista de águas abertas é uma nadadora que nada distâncias acima de 15 quilômetros em águas abertas. E o que são águas abertas? É tudo que não tem borda, né? A piscina tem a borda finita. O que é borda infinita é águas abertas. Então, é o mar, é rio, de água doce, lagos, tudo isso é considerado águas abertas. Meu pai é ex-nadador, meu pai que está aqui no chat com a gente, o seu Melo, ele é ex-nadador de natação, de piscina, e por isso ele colocou eu e as minhas irmãs, eu tenho mais duas irmãs, somos três mulheres, ele e minha mãe, né, nos colocaram para nadar de muito, muito pequena, de bebê, eu aprendi a nadar antes de andar. Eu tenho 51 anos, então hoje em dia é muito comum você ter filhos e colocar eles para aprender a nadar desde 4 meses, 6 meses, né? Mas naquela época não era. Mas meu pai e minha mãe, eles nos colocaram na escolinha de natação desde bebê, eu aprendi a nadar antes de andar. E a natação sempre fez parte da minha vida de forma amadora. Eu nunca fui atleta profissional, nunca competi, mas a natação sempre teve na minha vida em paralelo, né, com o meu crescimento, com época de escola, época de faculdade, estágio, primeiro emprego, mudança de São Paulo para Salvador, que eu já vou falar sobre isso, o nascimento dos meus filhos. Então, a natação sempre teve na minha vida como um hobby, como um esporte amador. Eu sou paulista de nascimento, nasci no hospital na Avenida Paulista, eu e minhas irmãs, então a gente é paulista da gema, mas eu me mudei para Salvador há 23 anos atrás. Meus filhos são soteropolitanos, né? São baianos. Na verdade, eu moro em Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador. Meus filhos nasceram em Salvador mesmo, são soteropolitanos. E eu me considero, apesar de ter mudado para cá com 28 anos de idade, eu estou aqui há 23, então eu tenho mais tempo como paulista do que como soteropolitano, eu me considero soteropolitana, eu me considero baiana, eu amo muito, eu conheço cada grãozinho de sal do mar de Salvador, eu já mapeei, então eu conheço muito aqui, as pessoas dizem que eu sou mais baiana que muito baiano aqui, né? Quando eu me mudei para Salvador, eu descobri a paixão por águas abertas, porque em São Paulo, capital, que é onde eu nasci e morei até os 28 anos, eu nadava em piscina. Então, quando eu me mudei para Salvador, eu descobri águas abertas, né? Eu me mudei em janeiro de 2003. Em fevereiro, eu já tinha um clube, já estava nadando, que é o clube que eu estou até hoje, inclusive. E nesse clube, nadando na piscina, treinando na piscina, o meu técnico, que é o mesmo até hoje, me levou para competir em águas abertas, no mar. E aí eu me apaixonei e nunca mais larguei águas abertas. Ele, inclusive, me falou: o dia que você nadar no mar, nunca mais você vai competir na piscina. Que, como eu falei, eu nunca fui atleta profissional, mas eu competia em festivais, como master. A partir de 25 anos, você é considerado master. Então, eu competia assim mais para socializar, para me enturmar com as pessoas. Então, ele falou para mim isso: olha, quando você ir para o mar, nadar no mar,
ou treinar, ou competir, nunca mais você volta para a piscina. E foi isso que aconteceu. Eu conheci Águas Abertas, me apaixonei, e aí essa paixão foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Isso foi em 2003 que eu comecei a nadar em águas abertas. Então já tem quase 23 anos também que eu sou nadadora de águas abertas. Mas até então, maratonista, o que que é maratonista? É distâncias até 10 quilômetros, né? Então, meia maratona na natação de águas abertas são 5 quilômetros e uma maratona em águas abertas são 10 quilômetros. Então, eu sempre fazia meias maratonas ou maratonas, né? Mas essa paixão foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, em 2020, eu senti uma necessidade assim maior de ficar mais tempo nadando no mar e me tornei uma ultramaratonista, que aí então comecei a nadar distâncias maiores que 15 quilômetros, né? E aí, em janeiro de 2024, já vai fazer quase 2 anos, né? Eu me tornei a primeira mulher e a segunda pessoa a nadar de Salvador para a ilha de Morro de São Paulo. Eu nadei 62 quilômetros por 23 horas, 20 minutos e 22 segundos e me tornei a primeira mulher a fazer isso, segunda pessoa, um homem já fez. E com isso, hoje eu sou a mulher, o nado feminino, o maior nado feminino homologado no Brasil. Homologado significa que o juiz foi comigo, me acompanhando num barco durante todo o nado, atestou que eu cumpri todas as regras da Federação Internacional de Natação. Então, meu nado foi homologado, reconhecido oficialmente. Então, hoje eu tenho o maior nado feminino homologado no Brasil. Então, eu apenas Tá me queria ter ouvindo? histórias incríveis para contar para os meus netos, por isso que eu quis nadar longas distâncias em águas abertas, que eu estou chegando na idade aí de ser avó, né? Meus 2 filhos namoram, são novos ainda, mas eu pretendo ser avó, então eu fui nadar longas distâncias porque eu queria ter histórias incríveis para contar para os meus netos, né? Mas hoje eu estou tendo a oportunidade de inspirar pessoas, inspirar mulheres, principalmente mulheres, mas também crianças, adolescentes, né? E poder dividir um pouco da minha história, que é o que eu vou contar um pouco agora de como eu me transformei em ultramaratonista, como que eu lido, né, com a rotina, com ser mãe, engenheira química e nadadora, né? E de lá para cá eu fui crescendo com o meu currículo como nadadora também, né? Já fiz outros nados bem interessantes aí. Você está me ouvindo, Leca? Tô. Tá, deixa eu já te fazer uma primeira pergunta, porque eu sei que é a curiosidade de muitos que estão Pode aqui. perguntar. É um bate-papo, né? Vocês podem me Isso. interrompendo, tá? Nessas 23 horas e tanto, né? Como funciona isso? Você tem algumas paradas para se hidratar, para se alimentar, para ir no banheiro, enfim. Como que funciona a regra para poder dizer que você nadou 24 horas praticamente, mas pôde se cuidar? Como é que funciona isso? A Federação Internacional de Natação estipula que um nado acima de 10 quilômetros em águas abertas é obrigatório ter um barco ou um caiaque ao lado para acompanhar o nadador, né? Esse barco, ele tem que ter o marinheiro do barco, né? Um observador, que é uma pessoa que fica focado no nadador para observar se ele está consciente, se ele em águas mais frias está desenvolvendo uma hipotermia, em águas mais quentes uma hipertermia. Então tem o marinheiro do barco, um observador e o juiz para testar que eu cumpri todas as regras. E quais são as regras? A gente precisa ser suplementado, hidratado. E aí cada atleta tem um protocolo de hidratação, porque todo atleta de endurance, não importa o esporte, né? Todo ultramaratonista, atleta de endurance ou atleta de endurance, a gente tem acompanhamento nutricional, né? De nutricionista, médico nutrólogo. Então, temos um protocolo de reposição dos sais minerais, eletrólitos, carboidratos que a gente vai perdendo ao longo do exercício.
Então, eu hidrato de 30 em 30 minutos. Então, 30 em 30 minutos, eles têm um apito no barco que eles apitam, aí eu sei que eu tenho que parar para receber hidratação. Então, eu estou nadando, eu viro de costas, nado de costas, vem uma rede, é como se fosse uma rede, sabe aquelas redes de limpeza de piscina, bem menorzinha, com a garrafinha na rede. Vem uma garrafinha na rede, até mim eu pego, ninguém, eu não posso encostar no barco e ninguém pode encostar em mim. Então eu pego, eu nadando costas, eu bebo o líquido que tem nesse líquido tem diluído na água, né? Tem sais minerais, eletrólitos, carboidrato. Eu tenho um protocolo de suplementação de 30 em 30 minutos que a cada 6 horas se repete. Então, 6 horas eu tenho 12 suplementações que são totalmente diferentes. Então, uma repõe sais minerais, eletrólitos, carboidrato, a outra protege a articulação, a outra é proteção para o músculo, a outra é para dar energia, cindura, porque eu tenho taquicardia com cafeína, então eu uso tudo muito, eu sou muito natureba. Né? Eu nunca fiquei doente na minha vida, então eu sempre cuidei muito da minha saúde em relação à alimentação, eu nunca bebi, nunca fumei. Então, tudo para mim é muito natural. Eu tomo um Dorflex, eu já fico fora de mim. Então, tudo para mim, eu tomei, tudo ó, para mim, e tudo é treino, sabe? Absolutamente tudo é treino, até mesmo a minha suplementação, fui construindo com o meu nutricionista, que na verdade ele é um médico nutrólogo. Eu vou numa clínica que é desse doutor Fabrício Silveira, meu médico nutrólogo. Essa clínica tem ele, tem a nutricionista e tem uma série de exames de bioimpedância e outros acompanhamentos que eu faço. E ele traçou um plano para mim de suplementos, que eu obedeço rigorosamente. Então, voltando para a regra, né? Tem um barco do meu lado, tem mais pessoas, tá? Mas pelo menos tem o marinheiro, o observador e o juiz. Mas eu levo o meu técnico no barco de natação, eu levo o meu fisioterapeuta e eu levo uma pessoa só para me suplementar, hidratar. Porque a suplementação é tão importante e essa pessoa de 30 em 30 minutos, ela tem que estar alerta dando o meu suplemento correto, ela não pode errar. Então, inclusive, a pessoa que me hidrata são duas pessoas, elas se revezam a cada 6 horas para poder descansar. Porque o suplemento não pode errar, não pode passar do horário, porque é isso que me faz continuar nadando, né? Então, eu Enquanto não você posso encostar está no barco e ninguém pode encostar em mim. Essas são as regras. enquanto você está se suplementando, você não está boiando, você está nadando de Estou costas. nadando. Por exemplo, nesse nado de 23 horas, já lá no final, eu já boiava. Eu boiava porque eu já estava muito cansada, então eu aproveitava esse momento para dar uma relaxada. Mas isso acontece em água salgada, no mar. Eu faço nados também em água doce. Esse ano, em janeiro de 2025, janeiro virou uma data simbólica para mim, né? Então, em janeiro de 24, eu nadei Salvador, Morro de São Paulo. Em janeiro de 25, eu nadei 50 quilômetros no Velho Chico, no Rio São Francisco. Eu nadei da cidade de Sobradinho, na Bahia, que eu saí da barragem hidrelétrica, saí debaixo da barragem, um negócio imponente, assustador, lindo, e nadei até a cidade de Juazeiro. É água doce, 50 quilômetros. E o rio, ele corre muito. Então, veja, eu nadei 50 quilômetros em 7 horas, 44 minutos e 16 segundos. Veja que é muito menos tempo do que no mar, Muito menos. né? Só que no rio de água doce, em água doce, você não pode parar de nadar. Não existe boiar no rio, porque o rio você afunda. No mar tem sal, então no mar você consegue flutuar. No rio você afunda. Então eu me desgastei fisicamente falando, muscularmente falando, muito mais nesse nado de 7 horas e 44 minutos do que no nado de 23 horas e 20 minutos. Porque no mar, ele tem sal na água, então o tempo todo você está flutuando, o tempo todo você está podendo dar uma relaxada, você está podendo.
se recuperar, né? E na água doce, não. Então, Mas as uma regras são as última, mesmas na água salgada ou na água doce, tá? O uma barco última, sempre do meu lado, e eu não posso encostar e nem ninguém encostar em mim, e eu preciso ser suplementada. tá, uma última curiosidade técnica. Numa jornada dessa de 23 horas, você cansou. Existe algum limite que eles te dão assim, ó, 2 minutos você tem de tolerância para dar uma relaxada, enfim, ou não, se você parar, Não, não tem. É aberto, é aberto. É aberto, eu posso descansar o tempo que eu precisar. Mas eu, então, já entrando aqui um pouco, né? Tudo, como eu falo, é treino, né? E a gente tem que estar com o físico, o mental e o espiritual bem treinado e bem alinhado, né? Então, o físico, o que que é o físico? É eu treinar natação, eu ter um nutricionista, né? Um médico nutrólogo para ter um protocolo de suplementação e eu treinar musculação. Preciso fortalecer para não lesionar, porque o que eu faço para dar lesão é um piscar de olho, né? Pelo meu dia a dia, pela minha idade, né? Então, eu faço 4 vezes na semana musculação e 6 vezes na semana eu nado e eu vou no meu médico nutrólogo de 3 em 3 meses, passo com ele, mas na clínica dele eu vou de 3 em 3 semanas para fazer bioimpedância, para passar com a nutricionista, ver se está tudo bem. Então, esse é o físico. O mental, eu tenho um treinador mental, da minha jornada de preparação para Morro de São Paulo, eu senti a necessidade de ter um treinador mental e eu tenho, e eu descobri ferramentas para treinar a minha mente. Então, a mais conhecida que todo mundo pratica é a meditação. Eu já praticava meditação, já pratico meditação há 10 anos, porque eu sou engenheira de chão de fábrica, que é um trabalho extremamente estressante, extremamente pressurizante. Eu trabalho na planta petroquímica mais perigosa do polo de Camaçari, então eu procurei a meditação para encontrar um equilíbrio para eu não pirar no meu trabalho, essa é a grande verdade. E com o meu treinador mental, que eu comecei a fazer treinamento mental em 2023, em janeiro de 2023, eu descobri outras ferramentas. Eu descobri visualização, a ferramenta da visualização. Então, eu visualizo muito o que eu quero, exatamente o que eu quero, e na hora acontece. E eu visualizo e eu desenho e eu colo na parede aqui do meu quarto, é que eu não sei tirar esse negócio que está embaçado aqui atrás, senão vocês iam ver. Aqui atrás de mim tem um bocado de coisa colada na parede. Eu escrevo mantras que surgem na minha cabeça, eu colo aqui, todo dia de manhã eu leio. Então, fui descobrindo, fui aprendendo ferramentas para treinar o meu mental. Outra ferramenta interessante é a banheira de gelo, que muitos esportistas fazem para recovery, né? Eu faço banheira de gelo para treinar minha mente. E a banheira de gelo é impressionante, porque na hora que eu estou dentro da banheira, a primeira vez que eu estou entrando na banheira de gelo, naquele dia que eu vou treinar a banheira, então geralmente eu treino banheira de final de semana, porque eu tenho mais tempo, e eu entro são 3 sessões de 7 minutos dentro da banheira de gelo, que está geralmente 7 graus para baixo, entre 4 graus e 7 graus Celsius. Eu fico 7 minutos na banheira, eu saio, descanso 3 minutos e volto e repito isso 4 vezes. Esse é o treino e acabou. A hora que eu entro na banheira de gelo, a primeira vez, parece que eu vou morrer. A sensação é que eu vou morrer, que não vou aguentar, né? E aí você concentra, trabalha o hiperfoco, né? E tira todos os pensamentos da mente. É meio que entrar no estado meditativo e respiração, trabalhar a respiração, né? Na segunda vez que você entra, você já acha que você está numa fogueira e não mais num iceberg. E na terceira e quarta vez precisa ter alguém do lado, porque se deixar, você fica para sempre. E aí morre mesmo, né? O mais impressionante é que quando eu estou fazendo a banheira,
Se chega alguém do meu lado e começa a conversar comigo, e eu saio do estado meditativo, eu saio do hiperfoco, da respiração, não importa qual bateria que eu tô, se eu tô já na terceira ou quarta, que ali você já fica para sempre, se alguém começa a falar comigo, dá desespero. Então eu peço para a pessoa, por favor, você pode sair, que nesse momento eu preciso me concentrar. Quando eu volto a me concentrar, eu volto para o estado da presença, o estado da a meditação me ajuda a ficar no estado da presença, né? Então eu volto a ficar bem. Então, a banheira de gelo te faz ver como você pode ir além do que você acha que você consegue. Isso é científico, não sei o que estou falando. Tem inúmeros estudos científicos que, quando o ser humano acha que está no limite, ele está apenas no 10% do que ele pode aguentar. Ele tem mais 90% para ir. E eu sou uma prova viva disso, e eu vou contar aqui para vocês. Conforme vocês vão me perguntando, eu vou contando. Porque, Perfeito. na verdade, já estou mostrando, já estou falando o que eu iria falar nos outros slides, né? A hora que você quiser, eu compartilho a próxima tela, é só É. você me avisar, tá? E Então, eu ó, é quero o deixar um físico, né, que eu recadinho falei. para o Tadeu abrir a janelinha dele, porque ele está falando ali no chat, mas eu prefiro que ele converse ao vivo com você. Mas pode ir falando. Então, é o físico, né? Então, o físico, o que que é? É treinar a natação, o fortalecimento e a nutrição. É o mental, que eu estava aqui falando para vocês, dei alguns exemplos, né? Meditação, visualização, banheira de gelo. E é o espiritual. E precisa ter espiritual forte. E eu tenho espiritual muito forte, aí eu estou falando de fé, não estou falando de religião. Estou falando de Certo. fé. Eu acredito em Deus. Essa é a minha fé. Mas você não precisa acreditar em Deus, né? Eu acredito muito também em energia. É muito simples acreditar em energia. O que que é o Wi-Fi, minha gente? Por que que nós estamos aqui nos comunicando através do Zoom? O que é o Wi-Fi? Isso é energia sendo trocada. Então, eu acredito muito em energia e acredito muito em energia, nas forças do universo. Então, eu tenho o meu espiritual muito forte já há muitos anos, né? Que eu busco o meu autoconhecimento. Eu fiz 25 anos de terapia cognitiva. Eu tomei alta da terapeuta, né? E hoje eu faço terapia mental, e a terapia mental é muito similar à terapia cognitiva. É uma sessão de uma vez na semana, 1 hora e meia. Eu faço online, porque minha rotina é muito justa, né? Só que o foco é no controle, mais em ferramentas para controlar o mental. Então, tem também aquela parte de desenvolver mantras que você ou mantras conhecidos, ou mantras que você acaba desenvolvendo, que viram coisas significativas, né? Mantras significativos, e você vai repetindo aquilo. E tudo isso para quê, né? O físico, o mental, o espiritual precisa ser treinado para quê? Para você transformar o desconforto em conforto. Porque é isso o que é o esporte de endurance. E, na verdade, é isso que é a vida. Eu estou falando de esporte de endurance, mas você pode fazer paralelo com qualquer tema da sua vida. É transformar o desconforto em conforto. E Perfeito. você também só consegue transformar desconforto em conforto se você treinar muito esses três pilares. E para treinar muito esses três pilares, sem enjoar, sem desistir, sem não aguentar, você precisa ter amor. Amor genuíno, amor incondicional. E eu amo nadar. As pessoas me perguntam, elas fazem essa pergunta: como é que você explica você ficar nadando tantas horas? É amor, eu não tenho outra explicação. É Porque é um só por milagre. amor que você consegue transformar o desconforto em conforto. Porque vai doer, dói muito. Meu músculo dói, a articulação dói. A natação para Morro de São Paulo, que eu nadei, o nosso litoral aqui na Bahia é infestado de água-viva e de caravela portuguesa. A chance de eu ser queimada por uma caravela é enorme. Eu tenho muito hora água. Eu sou muito queimada por caravela. Então, eu preciso desenvolver uma resistência à dor de caravela. Porque é muita dor, dói muito. Achar o conforto nesse desconforto. Então, o que que foi que eu fiz para Morro de São Paulo? A chance de eu ser queimado por uma caravela nadando 24 horas era quase que de 100%. E eu fui inteira queimada.
Com 10 horas de nado, eu fui inteira queimada e tive uma reação alérgica imediata. Comecei a vomitar de jato. E eu passei 13 horas e 20 minutos dessa forma, porque eu fui queimada, eu tinha 10 horas de nado. E eu nadei 23 horas e 20 minutos. Então, eu preciso minimizar qualquer desconforto que eu vou ter. Por quê? Porque eu já vou ter muito desconforto nadando. E lá, enquanto eu estiver nadando, eu vou ter que transformar esse desconforto em conforto. Então, eu preciso já entrar na água minimizando. Então, por exemplo, eu levei no meu barco um paramédico, um médico da SAMU, especialista em socorrer. Ele tinha até desfibrilador com adrenalina, porque caravela portuguesa, uma reação alérgica de caravela pode me matar. Eu sei disso. Uau! Então, no barco tinha um paramédico. Então, quando eu fui queimada, eu nadei 5 minutos de relógio num cardume de caravela portuguesa. Eu nadava tipo polo aquático, com a cabeça para fora, berrando de dor. Eu cheguei em Morro de São Paulo desfigurada, deformada. Tinha um SAMU me esperando, fui imediatamente atendida, né? E ao Olha, longo do nado, desse momento que eu fui queimada para frente, o paramédico ficou, cada parada de 30 minutos, conversava comigo, né? Nenhum momento eu tive falta de ar, por isso que a gente não abortou o nado, né? Então, era um foco muito grande do juiz, do observador, do meu técnico, que é a pessoa que mais me conhece nadando, do paramédico, a cada 30 minutos, quando eu parava para suplementar, de conversar comigo, de ver que eu estava consciente, de ver que eu não estava tendo falta de ar, né? E aí eu fui lidando com aquilo. E nesse momento, gente, todas as ferramentas mentais que eu aprendi não dava certo, porque minha mente estava em barulho, eu estava sentindo muita dor, não era pouca, não era muita dor. Então, eu tive que apelar para o espiritual. Por isso que o espiritual tem que estar forte. Nesse momento, eu comecei a falar na minha mente: tudo posso naquele que me fortalece. E eu não parei 1 minuto de repetir essa frase durante 13 horas, 20 minutos e 22 segundos. Os então, poucos Neca, momentos que eu Neca, parei peraí, de repetir isso, vinha a dor na minha peraí. cabeça, no meu corpo. Vamos parar onde tudo te fortalece, que tem uma fila aqui para falar com você. Depois a gente, Ah, é porque eu não tô vendo as pessoas levantando a mão. Não você aparece para mim. não se preocupe, porque eu vou organizando isso e vou te passando. Vamos lá. O Tá. primeiro que vai falar com você é o Tadeu. Por Oi, favor. Tadeu. Boa noite, Leca. Boa Boa noite, noite. pessoal. Quando você falou do transformar o desconforto em conforto, me traz assim como tudo é sincrônico, né? Então, eu gosto muito de neurociência, e na neurociência tem um princípio que diz assim: tudo aquilo que você faz e você enxerga como desconforto, você não vai fazer por muito tempo. Então, tipo assim, se eu vou na academia, mas aí eu chego assim e falo: Leca, eu tô todo moído, todo dolorido, é horrível ir na academia. Com certeza eu vou mais umas 2, 3 vezes e não vou mais, né? E se eu for numa festa infantil, estou fazendo regime, aí eu vejo todo mundo lá, né, se esbaldando nos brigadeiros, nos bolos, nos sucos, e eu tô lá com a minha marmitinha vegetariana. Aí se eu disser assim para você: nossa, é horrível, todo mundo está se divertindo e eu tô aqui, né, comendo essa comida sem graça. Também essa dieta não vai adiante. Então, o caminho é tipo assim: na academia, eu senti dor no meu corpo, mas eu vi assim um propósito maior. Eu estou sentindo essa dor, mas eu estou criando um banco de músculos que vai me ser útil lá na frente. Eu estou cuidando da minha saúde. Na festa infantil, a mesma coisa. Então, tipo assim, ao invés de dizer assim, eu estou sofrendo enquanto as pessoas estão se divertindo, dizer assim, eu tenho um pouco mais de consciência que elas. Eu estou cuidando para não ter um diabetes tipo 2. Eu estou cuidando da minha saúde, eu estou sendo mais consciente. Então, tornar o desconforto em conforto, né, que você falou, me remeteu a isso, esse princípio, né, da neurociência. E eu também já fiz Desculpa, pode falar. Pode falar. Eu eu achei que você tinha também terminado. já experimentei alguns banhos de gelo. Aqui na minha cidade tem uma pessoa que faz, né? Eu fiz umas 3, 4 vezes. E a experiência é bem isso que você falou mesmo, né? Então, se você entra ali dizendo assim: nossa, isso aqui vai ser horrível, mas se você entra com foco, a gente faz uma meditação antes, faz um exercício respiratório, né?
Então, eu já experimentei, é bem isso que você falou mesmo. E agora uma dúvida, né, que me veio assim, você falou aí de como funciona esse período todo, que você tá na água lá, né? Mas eu imagino que antes de você entrar na água, você se prepara para que você não evacue durante o processo. Você deve fazer tipo um enema, fazer uma alimentação especial, né? Mas e se acontecer? Aí você aborta pro Não, eu processo faço todo? Como é que na água funciona? mesmo. Eu faço na água mesmo. Né? Meu guia, meu barqueiro já sabe. Eu faço assim, cara, número 2, o barco vai lá para frente. Eu Ah, tiro o maiô, coloco no meu ombro aqui, porque na hora que faz, boia, né? Então faz, eu saio correndo nadando, pelada mesmo com o maiô aqui. Aí eu visto o maiô de novo e me direciono até o barco. Eu faço, olha, o meu intestino, ele é perfeito, 5 horas da manhã. Se eu acordo 4h30, certo? Eu tomo café, que eu vou para a fábrica, o ônibus me pega aqui, o fretado da empresa me pega aqui na porta da minha casa, 5h50. Então, entre 5 e 5 e meia hora do meu, do meu número 2. Gente, se eu tô nadando essa hora, vai ter, não tenha nenhuma dúvida disso. E todo mundo sabe, todo mundo que. Qualquer atleta de endurance, ele tem um time com ele, tá? Eu sou a nadadora, eu sou a que nada. Mas comigo, meu time tem 18 pessoas, eu sou só a 19ª, tá? Então, meu time, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Deu 5, 5 e meia, tá na hora, deixa o barco, vai para frente. Quando para suplementar, eu suplemento, o barco já adianta, eu fico para trás, eu faço isso, eu tiro o maiô. Ai, que vergonha! Mas é que as pessoas perguntam mesmo Sim, sobre sim. isso. E assim, sobre o que você falou, gente, não tem maior prova de amor próprio do que ser uma pessoa disciplinada, porque é isso, assim, todo mundo fala, né? Ah, eu morreria pelo meu pai, pelo meu filho. Isso foi até uma frase que eu falei num podcast que viralizou, né? Todo mundo morreria por alguém da sua família, não morreria? Mas eu não quero saber, morrer é fácil, quero saber se você viveria por alguém da sua família. É isso que eu quero saber. Por quê? Hoje, a vida útil do ser humano, do brasileiro, pelo menos, está em 75, 76 anos. E se você não leva uma vida adequada ao longo do processo, desses anos todos, quando você passar dos 60, 65, você vai para um hospital. Ou você tem que fazer um home care e sofre a família inteira. Você sofre e você leva a família inteira junto com você. Então, eu quero saber aqui quem viveria pela sua família. O que que é viveria? É ir fazer uma atividade física, não é para nadar igual eu, não. É caminhar 3 vezes na semana, 30 minutos, sabe? É parar de beber socialmente. Esse beber, eu bebo socialmente. Ô, gente, para com isso, você bebe. Isso faz um mal danado, o álcool faz mal. Olha, eu tenho um bocado de adulto da minha idade aqui em Salvador que usa droga para aliviar a pressão, fuma maconha. Ô, gente, que isso? Eu fui altamente. Olha, quando eu nadei Morro de São Paulo, eu fui muito reconhecida, mas eu também fui muito criticada, muito criticada. Muita gente falava para mim: o que está te faltando para você ficar 23 horas nadando? Como assim, gente? Não está me faltando nada. Por que que normalizamos ter uma vida de workaholic, beber socialmente, onde beber socialmente, se entupir de tarja preta num psiquiatra e usar drogas, isso é o normal. E eu que faço esporte todos os dias, sou questionada o que está me faltando. Eu fiquei assim, tão chocada com isso, que eu fiz até escrevi até um texto sobre isso com 5 meses de nado para Morro de São Paulo, né? Então, isso que você falou sobre você sentir o desconforto e desistir, né? Eu digo que quando você sentir o desconforto, insista, insista e insista, porque vai passar. Você vai descobrir o conforto nesse desconforto. E isso vai. Olha, gente, é no desconforto que a transformação acontece. Não tem segredo. Eu saí uma leca do Porto da Barra, em Salvador, e cheguei outra leca em Morro de São Paulo, muito mais resiliente, muito mais paciente, muito mais consciente
do poder da natureza, porque a natureza é soberana, ele que manda, eu não sou Deus, eu sou um ser humaninho ali, pequeno, né? Muito mais consciente do poder da natureza e de Deus em mim, né? Da minha fé em mim. Eu mudei, eu evoluí um degrauzinho pequeno como ser humano quando eu pisei lá na Praia 1 de Morro de São Paulo. Porque a transformação ela acontece no desconforto, é no desconforto. É no desconforto que você expande a mente, né? Então, não há ato de amor, não tem um ato de amor próprio maior do que a disciplina, sabe? Porque é a disciplina que vai te levar além, que vai te transformar e que vai te fazer viver pela sua família. Posso passar para o Paulo, Tadeu? Ô, Renato, só um minutinho. É, ela falou aí do desconforto. Isso aí me lembra também uma realidade hoje que muitos adolescentes eles não têm limite, eles não passam por nenhum tipo de desconforto. Então, eles comem o que quer, dormem a hora que quer, ficam o tempo que quer nas telas, e eles nunca são contrariados. Eles não desenvolvem esse músculo da frustração. Aí, quando eles têm 14, 15 anos, eles se apaixonam pela menininha lá da escola, pede ela em namoro, ela diz não, ele se mata, porque ele não desenvolveu esse músculo de ser contrariado, da frustração. Então, é o que ela falou, né? Que ela saiu, chegou outra pessoa em Morro de São Paulo. Eu acho que é fundamental, né? O desconforto ele nos ajuda, né? A crescer, a evoluir. E ela falou também da droga, do álcool, né? Que alguns adultos usam. Mas eu percebo isso também na nossa alimentação. Então, a gente são drogas lícitas, né? Mas Sim, o açúcar, a concordo. gordura hidrogenada, os sorvetes da vida aí, a comida processada. Então, a gente, né, ser racional e homo sapiens, né, que é de sabedoria, que a gente é classificado como isso, a gente come esse alimento e dá para os nossos filhos, a gente dá para um bebê. Tem mãe que dá Coca-Cola na mamadeira para criança. Então, tipo assim, eu fico imaginando, né, assim, um nível de inconsciência. Então, tipo assim, o álcool, a droga, sem dúvida, prejudica bem mais e é ilícito. Mas só pelo fato de ser liberado o açúcar, não quer dizer que você pode, né, comer de forma desregrada e dar para o bebezinho ali. E a comida processada, né, de um modo geral. Então, a nossa inconsciência vai muito além, né, assim, só do que é ilícito, né? Mesmo por exemplo, as telas. Ninguém diz que é proibido você ficar na tela 24 horas por dia, mas muitos pais hoje deixam o filho ficar, né, nas telinhas lá de toda forma, em jogos, né, Inclusive em dão as estrelas. telas, né? Porque está exausto da Sim. tela para se livrar, né? Ô, Então, foi só esse Você comentário. Desculpa aí tocou, tomar você o tocou, tempo, eu você acredito tocou que num tem muita gente assunto. aí também para conversar com você. Eu não sei se Gratidão, todo muito mundo bom. aqui, não sei se todo mundo aqui tem filhos, né? Mas você tocou num assunto que, gente, ó, eu sempre costumo comparar. Não existe desconforto maior do que criar um filho. Não existe. E por que que você cria? Por que que você tem outro filho, outro filho, outro filho, e passa por tudo isso, e vai errando até por que que você acha o conforto nesse desconforto? Porque você ama seu filho incondicionalmente, genuinamente. Por isso que eu falo que a base de tudo é o amor, né? Porque não existe. E eu passo isso que você falou. Tenho dois filhos, um de 21, outro de 19, que são dessa geração, né? Que a gente colocou eles numa bolha, né? Mas desde que eu nadei morro, eu fiz muitas palestras em escolas municipais, particulares também, de Salvador e da região metropolitana. Até hoje faço, né? E acho isso muito legal e importante, porque, veja, o esporte é uma ferramenta primordial para a educação dessas crianças. O esporte ensina disciplina, o esporte ensina frustração, que é mais que o esporte, que você perde toda hora. Porque todo mundo vê que eu cheguei nadando em morro, mas ninguém vê durante os 2 anos que eu treinei. Foram 2 anos de jornada treinando o físico, mental e espiritual para nadar até morro. Ninguém vê tudo que eu falhei. Eu falhei muito, eu errei muito. Eu fiz um treino de 12 horas na piscina, de 25 metros, que eu saí totalmente desidratada. Eu quase fui para o hospital. Eu errei muito, muito. Então, assim,
O que não é o sucesso não é uma sucessão de falhas? O sucesso nada mais é do que uma sucessão de falhas. Você falha o tempo todo e é na falha que você descobre onde você precisa ajustar o caminho para encontrar o sucesso e não falhar mais. Então, eu preciso falhar muito. É 99 falhas para um acerto. Então, eu tenho falado muito isso nas escolas, porque, infelizmente, as escolas hoje estão voltadas para o Enem, só pensam no Enem. Então, meu filho, quando chegou no terceiro ano, meu filho mais velho, quando ele chegou no terceiro ano, eu fui lá na reunião, primeira reunião de fevereiro, para explicar como seria o terceiro ano, e a escola falou: olha, o terceiro ano não tem educação física, porque a gente tira a educação física para sobrar mais tempo para estudar para o Enem. Aí eu levantei a mão e falei assim: não, gente, como assim? A única matéria da escola que ensina meu filho a perder e continuar para ganhar, né? Que ensina meu filho a se frustrar e continuar, que ensina meu filho a trabalhar em equipe, time, né? Vocês estão tirando para ele estudar para o Enem? É. Eu estou na indústria, eu estou no chão de fábrica. Hoje, 20 anos atrás, a gente recebia os currículos dos estagiários, os candidatos a estagiários, né? Que vinha lá, Universidade Federal, Universidade Particular tal. Hoje, se eu pedir o currículo do estagiário, eu estou sendo preconceituosa. Eu só vou conhecer a faculdade que ele fez quando ele passou de todas as dinâmicas e chega na entrevista individual, se eu perguntar para ele, e nem é de bom tom hoje mais perguntar, tá? Então, assim, é uma coisa que eu falo muito isso nas escolas, nas palestras, eu falo isso para os adolescentes, crianças, né? E eu trago isso de exemplo dentro da minha casa, né? Que eu sou um ser humano, eu erro o tempo todo, eu erro tentando educar meus filhos, né? Eu erro como engenheira química, eu erro como nadadora, mas eu procuro eu procuro tentar achar um caminho. Na hora que eu erro, eu não me sinto totalmente frustrada porque eu errei, eu não me sinto assim, um zero à esquerda. Eu procuro aprender com esse erro e evoluir, né? E eu acho que é isso que faz você ir para frente, né? Você caminhar. Como eu falei, o sucesso é uma sucessão de falhas. Viu, Leca, deixa eu te falar mais uma coisinha. De Tadeu, tudo que preciso o teu passar filho para o falou do Paulo, Enem, Tadeu. pode passar. Fala, Tadeu. O Paulo, agora o Paulo. Oi, Paulo, boa noite. Oi, boa noite. Prazer estar conversando com você, Leca. Eu sou um Oh, cara prazer é que meu. eu também nado. Meu estilo é estilo prego. Afunda. Ou caiu na água, vai lá pro fundo. Então, na realidade, eu sou muito curioso, né? Eu queria saber assim, porque eu gosto de esporte. Aí nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu vi aquelas pessoas fazendo a maratona de nado, né? Eu não sei quantos quilômetros era, mas eu tenho certeza que não deu 23 horas. Não, Agora, todas as o Olimpíadas teu são 10 estilo quilômetros. é 10, né? 10. Então, As provas o- oficiais de maratonas aquáticas, que é Mundial, Olimpíadas, é 10 quilômetros, porque é uma maratona. certo. E o teu estilo é um estilo não é de velocidade, Não, certo? É constante, né? Tem é aquele ritmo fundista. A gente constante, fala fundo, a gente chama de fundo. Na hum, natação tem o velocista e tem o fundista. Isso tanto na piscina quanto em águas abertas. Em águas abertas a gente tem prova de 1 quilômetro, de 3 quilômetros. Aí tem que ser velocista. O fundista, ele nada longas distâncias. Então, eu costumo dizer, Paulo, que são dois tipos de natação diferentes, tá? Porque são treinos completamente diferentes do velocista e do fundista. então. E você também falou que é muita concentração da sua parte, certo? Então, você se concentra um dia antes, teu preparativo, aí quando você Isso. cai na água, né? Para nadar 23 horas, quase, vou falar um dia, nadando um dia. Que horas que você começa
a praticar a sua maratona de natação, né? E outra coisa, eu também tinha essas perguntas que eu ia fazer, a questão da reposição hormonal que você disse, eu acho que é muito importante, que nem você falou, não pode errar, né? Agora, vamos supor, se caso acontecer um erro, aquilo ali te causa o quê? Pronto. Então, minha preparação, quando eu vou fazer um nado grande, o que que eu considero nado grande, né? Acima de 35 quilômetros, para mim, tem uma preparação diferente, né? Por que isso? Porque eu treino desde 2020 que eu faço nados longos, né? Tanto em água salgada quanto em água doce. Então, é muito individual. Eu desenvolvi isso, né? Até 30 quilômetros, 34, eu tô na minha zona de conforto. É uma coisa que eu faço em menos de 12 horas, então, tô na minha zona de conforto. Acima disso, então, o que que eu faço? 3 dias antes, eu começo a tomar soro, faço soro caseiro, água, sal e açúcar num litro de água, e de 30 em 30 minutos eu fico tomando, tá? E aí, geralmente, eu procuro tirar esses 3 dias de folga. Como engenheira de chão de fábrica, eu trabalho de domingo a domingo, né? Então, eu tenho um banco de horas, como eu estou na empresa que eu trabalho há muitos anos, 15 anos eu estou nessa empresa, eu tenho um banco de horas muito extenso. Então, e eu sou muito dedicada. Então, quando eu preciso, eles me dão. Então, para Molde, São Paulo, tirei 3 dias de folga. Aí eu fico hidratando de 30 em 30 minutos e de 3 em 3 horas eu como carboidrato. Carboidrato de lenta absorção. Carboidrato, aipim, inhame, frutas no geral com sementes, né? Eu fico comendo carboidrato para armazenar no músculo, né? Outra coisa que eu faço aí, então, esses 3 dias é repouso absoluto, repouso, como se eu estivesse numa cama de hospital. Eu deixo tudo preparado e meus filhos ficam me trazendo. O soro já fica do lado da minha cama aqui, né? E eles ficam me trazendo o carboidrato. Meus meninos estão no meu time, os dois estão no meu time, de que me ajudam, né? Então, eu fico com a perna para cima, fico vendo Netflix, sabe? Não mexo, não fico no celular, esqueço o celular para começar a me concentrar. E aí, no dia eu, dependendo da hora da largada, eu começo a me preparar umas 5 horas antes, 6, Né? 5 horas antes. Então, eu medito, eu faço reiki, eu medito fazendo cromatografia e reiki, né? Porque meu treinador mental faz tudo isso. Então, enquanto eu estou meditando, deitada lá na maca, próximo da minha largada já, ele está fazendo cromatografia, fazendo reiki em mim. Depois, eu gosto de estar junto do meu time, né? Abraço cada um, falo com cada um, olhando no olho, assim. Depois a gente dá as mãos, a gente faz uma oração, e aí eu vou me preparar, porque eu passo no meu corpo todo, do rosto, no corpo todo, não sou eu que passo, não. Uma pessoa que passa em mim, eu fico assim, com as mãos abertas, pernas abertas, geralmente ou são meus filhos, ou é uma amiga muito próxima, que é até a Eneida Batista de Mello, é a pessoa que eu coloquei o nome na vibração de amor e cura. Ela, infelizmente, tem uma doença crônica e está internada na UTI, entubada, estado gravíssimo há 10 dias. Ela é a pessoa que ela passa tudo em mim, ela passa. Eu começo passando protetor solar em tudo, depois vem com a vaselina em tudo, e por fim vai um tubo inteiro de óxido de zinco, que é o hipoglós, né? Por que que eu passo hipoglós? Primeiro que o hipoglós é um bloqueador solar, eu vou ficar horas exposta, né, à radiação solar. Em Salvador é terrível, mas em qualquer lugar a gente fica exposto, então eu passo o hipoglós para proteção, bloqueador solar para proteger do sol, mas eu também passo hipoglós porque ao longo do nado vai assando, né, embaixo do braço, onde a touca fica aqui.
Então, eu passo o tubo inteiro de hipoglós, porque, como eu falei, eu preciso minimizar o desconforto que eu vou ter ao longo do nado. Então, vocês podem ver depois fotos, eu vou dar os meus contatos de rede social, vocês podem ver que eu saí da Pôr da Barra inteira branca, inclusive meus amigos fazem várias figurinhas minhas, né? Porque eu pareço um Gasparzinho, assim, né? E eu cheguei em Morro de São Paulo toda branca ainda. Então, fica no meu corpo, né? E então, quando eu passo o protetor solar, a vaselina e o hipoglós, aí já não abraço mais ninguém, não encosto em ninguém, daí eu vou para a beira do mar ou do rio para poder me concentrar novamente, interiorizo, entro no meu hiperfoco. Então, assim, é uma coisa simples, é uma preparação simples, não tem grandes segredos, mas veja que eu fico 3 dias antes já concentrada, focada, eu uso as ferramentas de meditação, cromatografia e reiki, eu uso também o abraço, né? O abraço, a interação olho no olho, oração, eu faço muita oração, e daí eu vou me preparar para cair na água. E eu nado, o meu nado mesmo por isso que eles usam um apito de 30 em 30 minutos, porque eu realmente entro no estado meditativo, na hora que eu estou nadando. Até meu barqueiro, ele fala lá, ó, já está no modo avião, não me responde mais, porque eu não, eu fico bem próxima do barco, as pessoas estão ali, mas eu não estou vendo mais nada. Eu já estou ali no estado da presença, focada, contando minhas braçadas. Daqui a pouco eu estou em silêncio absoluto, já nem lembro mais quantas braçadas eu dei, já estou no. E eles usam o apito para me tirar do silêncio, né? Mas alguns momentos eu tenho que usar as ferramentas mentais ou até mesmo as espirituais para tentar achar o conforto no desconforto, porque ele tá muito grande ali, né? Então, pronto, falei a preparação toda. Eu nado sempre no estilo livre, que é o crawl, né? Eu, algumas vezes, quando eu vou suplementar, eu viro de costas e nado de costas, a grande maioria das vezes. Quando o nado já está bem avançado, já passei mais de 18 horas, 17, eu costumo dar uma boiada, dar uma relaxada. E se errar a suplementação, o que pode acontecer? Eu desidratar. E desidratada não dá para nadar. Então, a desidratação é um dos fatores que leva a abortar o nado. Então, o juiz, ele está ali para ver se eu estou cumprindo as regras, mas também para, junto com o observador, tomar a decisão de me tirar da água ou não. E você observa isso, que a pessoa está desidratada, primeiro, porque o observador, ele vai contar as minhas braçadas por minuto. Esse é o objetivo do observador. Ele fica contando minhas braçadas por minuto a cada parada. Então, parou para suplementar, suplementei, voltei a nadar, ele conta ali as braçadas por minuto, por um tempo. Depois ele para, dá uma descansada. Quando eu paro para suplementar, ele começa a contar de novo. E quando você está desidratada, o seu ritmo de braçadas despenca. Então, geralmente, o meu ritmo de braçada é 60, 65 braçadas por minuto. Então, a desidratação, por exemplo, minha braçada cairia para 45 braçadas por minuto de repente, né? Uma outra coisa que o observador faz, acima de 6 horas de nado, ele começa a conversar comigo coisas assim, qual o nome dos seus filhos? Qual sua idade? Aqui tem, que número tem aqui na minha mão esquerda, na minha mão direita? Porque a desidratação te leva a não ter consciência de coisas básicas. Então, tudo, por isso tem o observador, né? Então, o erro na suplementação pode te levar à desidratação. E a desidratação pode te fazer abortar o nado. E o juiz, ele é soberano. A decisão dele é preciso ser respeitada. Então, se ele disser para mim, Leca, nado abortado, sobe no barco, eu tenho que subir. E outra coisa que eu queria te perguntar, que você tem uma equipe atrás de você, né? Tem. E vocês têm patrocínio? Como que é essa história aí? Eu sou atleta amadora no Brasil, né? Então, eu preciso ter muita criatividade na captação de recursos. Somente no dia que eu nadei em Morro de São Paulo, no dia, apenas no dia, eu gastei R$ 22.000.
entre barco, lancha, além do barco. O barco que vai me acompanhando é um barco bem lento, é um barco de pescador, para acompanhar meu ritmo nadando. Como é a nadar 62 quilômetros, quase 24 horas, e Salvador, Morro de São Paulo, você fica no meio do oceano, do nada. Então, a gente optou também por ter uma lancha rápida me acompanhando, né? E nessa lancha rápida, então, foi um paramédico, foi algumas outras pessoas, aí foi um fotógrafo, foi um cara filmando para registrar, né? Então, eu tinha dois barcos, e aí, no caso, quando tem dois barcos, o nadador fica do lado do barco guia e o segundo barco fica do lado de lá do barco. O nadador nunca pode ficar no meio de duas embarcações, porque aí as embarcações estão protegendo o nadador e ajuda, né? Não pode. Só esqueci de falar isso da regra. E só no dia de Morro de São Paulo, no dia eu gastei 22 mil reais. Aí, quando chegou em Morro, tive que pagar pousada para todo mundo. Comigo tinham 13 pessoas nos dois barcos. E eu era 14ª nadando em terra. Em terra, eu tenho 5 pessoas. Então, eu tenho 19 pessoas no meu time contando comigo, que sou nadadora. A grande general, eu não consigo falar sem ter vontade de chorar. A grande general do meu time, ela fica em terra, é a Eneida. A Eneida que resolve tudo, a Eneida que prepara toda a minha suplementação. Você imagina, eu tomo suplemento de 30 em 30 minutos. Eu ia nadar por 24 horas, então a gente sempre faz a mais. A gente fez suplementação para 30 horas, tinham 60 garrafinhas. É exaustivo preparar isso. Então não sou eu que preparo, porque eu não posso me cansar, né? Eu vou me cansar nadando. Então é a Eneida que prepara a suplementação, ela que vai no supermercado, ela que compra tudo, porque imagina vocês, tinham 13 pessoas no barco, entre os dois barcos. Precisa ter água para essas pessoas, precisa ter comida para essas pessoas, precisa ter remédio para essas pessoas, né? O paramédico, ele atendeu durante o nado, todo mundo vomitou, todo mundo passou mal, porque é mar aberto e quando eu nadei realmente tinha muita ondulação e muito vento, então chacoalhou muito, né? Então, Eneida que cuida de tudo isso, Eneida que cuidou das pousadas. Quando chegamos lá, todo mundo precisou descansar, todo mundo precisou voltar de Morro de São Paulo para Salvador. Eneida que cuidou de todos os transportes, né? E a gente optou por voltar pelo transporte marítimo. No domingo, eu nadei de quinta para sexta. Eu saí quinta de manhã e cheguei lá sexta de manhã. Nós passamos até domingo na ilha descansando. Voltamos no meio marítimo. Eu e minha família viemos na lancha de 2h30 da tarde do domingo e tinha tanto vento e tanta onda que a lancha de 3 horas, que voltava todo o restante do meu time, foi cancelada. Eneida que cuidou de tudo para mudar para o terrestre, né? Então, eu tenho essa pessoa. Então, vocês imaginam quanto o meu esporte é muito caro. Foram 2 anos de jornada me preparando. Eu fui à falência, porque esses 2 anos eu tirei do meu bolso. O dia de Morro, os 22 mil reais, eu fiz vaquinha digital, eu fiz vaquinha de uma camiseta, eu fiz rifa de uma camisa do Bahia, toda autografada pelo time, porque eu tenho um nadador, tenho um colega meu, nadador de águas abertas, que é dirigente do Bahia Futebol Clube. E aí eu faço uma polêmica, aqui em Salvador é uma polêmica, porque eu falo Bahia é o mundo, porque ele me deu essa camisa autografada 10 horas da noite, eu fiz um stories no meu Instagram com a camisa, no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu já tinha vendido todos os números, né? Então, eu tive que ser muito criativa para arrecadar dinheiro. E aí, quando eu nadei, porque ninguém quis me apoiar, todo mundo achava que era uma louca, enfim. Quando eu nadei em Morro de São Paulo, aí sim vieram os apoiadores, mas eu não tenho patrocínio, porque patrocínio é dinheiro. Eu tenho apoiador, então a Fabiola Molina, que é uma ex-nadadora olímpica da minha idade também, que hoje tem uma marca de maiô de natação, a melhor que a gente tem no Brasil. Hoje ela me apoia, então os maiôs todos eu ganho dela, ela me dá. Inclusive, eu tenho um cupom de venda, tudo que eu vender com o meu cupom, que é LECA, de Fabiola Molina, ela me dá um percentual.
Eu tenho a melhor farmácia de manipulação de Salvador, que é a Singular Farma, me apoiando com suplementos, com uma cota ilimitada de suplementos mensal. Então, hoje eu posso me suplementar com o que há de mais tecnológico de suplemento, né? O meu clube de natação me apoia, eu não pago mais nada, é vitalício até eu morrer. Minha academia me apoia com a musculação, também não pago mais nada até morrer. Mas tudo isso foi depois de morro. E tudo isso é apoio. E o meu próximo projeto, que é nadar os 7 oceanos, que são as 7 travessias mais casca-grossa do planeta, todas elas fora do Brasil, e aí já é muito caro, uma delas é o Canal da Mancha, e é só para nadar o Canal da Mancha é 100 mil reais, eu preciso de patrocínio, eu preciso de patrocínio mesmo, de empresa que entre com a marca e com o dinheiro, né? E aí eu estou fazendo projetos pela lei de incentivo ao esporte. Eu tô dentro de um grande projeto de 7 nadadores nadar os 7 oceanos pela lei do incentivo ao esporte, mas como tudo público, o governo no Brasil é muito lento, eu também estou caminhando por fora e buscando patrocínio em empresas privadas também, né? A minha empresa que eu trabalho, eu vou falar aqui o nome, porque vocês vão entender. Eu trabalho na Braskem. A Braskem, depois da Lava Jato, não patrocina mais nenhuma pessoa física. Antes da Lava Jato, patrocinava muito. Aí, por isso, eu já pedi várias vezes patrocínio, mas eles não abrem essa exceção, né? Então, uma empresa que quis me patrocinar, mas eu não consigo, foi a Selen. Eu não consigo, porque Cocô, eu não consigo. Eu visto a camisa, sabe? Não dá, não dá. Mas, assim, eu estou buscando e eu tenho certeza que eu vou conseguir. E eu tenho certeza que eu vou trazer esse título para o Brasil, que é... Hoje no Brasil temos uma pessoa apenas que nadou os 7 oceanos, é uma mulher, que chama Alessandra, também ela é minha amiga também. Ela recém concluiu a 7 agora, em julho desse ano. E no mundo temos menos de 50 pessoas, entre homens e mulheres, menos de 50 pessoas, e de mulheres, atualmente é menos de 10 que que concluíram esse desafio que chama 7 oceanos. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou trazer esse título para nós também, para a Bahia, principalmente. Então, eu estou buscando patrocínio, mas eu não tenho. Paulinho, eu Mas só vou de ter passar para a apoio já me Cláudia. ajuda muito, né? Porque eu já não, hoje, para treinar, eu já não gasto dinheiro, né? Isso ajuda demais, demais, demais já. Posso passar para a Tá Cláudia? bom. Oi, Posso? Cláudio. Obrigado, viu, Leca? Obrigada, Paulo. Você vai Cláudia, Oi, Lé. conseguir. Você Vou vai, conseguir, você vou. vai nadar os 7 mares aí, você vai conseguir. Vocês vão ver, e vocês vão ver, vocês vão lembrar de mim. Olha, ela falou aquilo lá no bate-papo na egrégora. Valeu, obrigado, viu? Muito Nada. bom. Oi, Leca, muito legal te ouvir. É, são várias perguntas. Pode Vamos fazer. ver aqui, né? É, é, primeiro, eu gostaria de saber, no dia a dia, qual é o tempo aí, e um pouco da sua rotina de treinamento? Se é todo dia no mar, porque se você trabalha logo cedo, tem a questão da maré, não sei como é que é isso, né? Outra coisa que eu gostaria de perguntar é, durante a travessia lá do Morro de São Paulo, como que é orientado a sua direção? Que eu acho que isso você não falou. Se falou, eu não prestei atenção. Essa eu vou responder aqui rapidinho. O barco ele vai do meu lado por dois motivos, ou É, melhor, três, né? Para o juiz é. acompanhar e ver se eu estou cumprindo as regras, para eu ser suplementada e para me dar guia. É o barco que É o me guia. barco que te É o barco, direciona. é o barco que me Beleza. direciona. Beleza. E a outra é o seguinte, aí você falou que tem as águas vivas, né? Que você foi super queimada, mas assim, e a sensação de estar no mar e ter contato com os animais, com os outros, né? Com uma baleia. O que é isso, Então, assim? Porque bom, para mim isso é percepção, é sentimento, assim, né? eu vou Então eu queria responder que você essa falasse um pouco primeiro. disso. É.
Eu amo interagir com a vida marinha, com a vida aquática, né? Porque no Rio de Água Doce também tem muita. Eu amo Uhum. ver os peixes, eu amo aprender sobre os peixes. À noite, quando você está nadando à noite, a vida marinha é imensa e é enorme. Os peixes são muito maiores. Na verdade, eu acho que à noite, o que que acontece? Como a gente fica, o barco fica iluminado, eu nado com uma luzinha fluorescente presa aqui atrás, no óculos, na touca. Então, eu não acho que é pela minha luz, não é a minha luz não fica na água, a luz do barco atrai muitos peixes. E eu nado com eles embaixo de mim, e são peixes grandes. E eu, como eu falei, tudo é treino, tudo é treino. E uma coisa que eu aprendi muito na jornada de Morro de São Paulo é que é sendo fraca que eu sou forte, é descobrindo meus medos e minhas vulnerabilidades, mas aí você tem que ter cabeça aberta, porque você olhar para dentro de você e falar, porra, eu tenho medo disso aqui. Eu vou falar assim, porra, eu sou ruim nisso aqui. É duro. Não, eu estou falando uma coisa óbvia aqui, mas é muito difícil fazer isso. Eu tinha um medo desgraçado de nadar à noite, porque eu nunca nadei à noite no mar. Então eu treinei muito nadar à noite, muito. Eu tanto treinei nadar à noite que virou minha zona de conforto. Hoje eu prefiro nadar à noite. E aí, à noite, eu comecei a conhecer muito a vida marinha. Então, por exemplo, um dia nadando à noite, pareciam uns vagalumes assim. Aí eu parei, olhei para o meu barqueiro e falei, gente, tem vagalume na água. Ele falou, não, é lula, cardume de lula à noite fica fluorescente para se proteger, elas ficam fluorescentes. Então, eu comecei, assim, a entender mais, aprender. Então, quando hoje eu nado à noite, os peixes não estão comigo, eu paro e falo, Pimenta, falo para o meu barqueiro, que ele é pescador. Meu barqueiro é o melhor guia de águas abertas que tem aqui, na região. E ele também é um excelente pescador de muitos anos. Ele tem a minha idade, inclusive. Eu falo, Pimenta, cadê os peixes? Eu tô sem peixe embaixo de mim. Tá acontecendo alguma coisa. Aí ele fala, calma, calma, eles devem estar, né? Porque assim, para mim, se eu não tenho peixe embaixo de mim, é porque tem algo maior ali, tá espantando os peixes, né? Então, quando eu paro para suplementar, como o barco está iluminado e eu tô parada, eles pulam em mim, sabe? E geralmente caem em cima do barco. Aí o Pimenta pega e me mostra, aí isso é namorado. Ah, isso aqui é sardinha. Ah, isso aqui é robalo. Aí eu vou aprendendo os peixes. Então, quando eu tô nadando, eu nado de olho aberto, eu quero ver tudo. Eu vou vendo os peixes, eu já sei. Eu tô com um cardume de sardinha embaixo de mim. E à noite elas são grandes. E aí o peixe-agulha, nossa, peixe-agulha machuca, peixe-agulha machuca. E é grande à noite. E é grande. O Pimenta me fala que durante o dia eu não vejo, porque os peixes eles ficam camuflados pelos raios solares que batem na água e faz aquela espalham a luz, né? Mas que tem peixe grande mesmo. Mas eu realmente, durante o dia, eu só vejo peixe-agulha pequenininho. Agora, assim, eu vejo, quando eu estou perto da costa, eu vejo tartaruga, polvo, moreia. Eu vejo muita vida marinha e peixes diversos, de vários tamanhos, colorido. Não, olha, recentemente, em julho, eu fiz um nado, eu fui convidada. Olha, gente, olha, eu sou tão abençoada. Eu fui convidada para dar volta nadando no arquipélago de Abrolhos. Vocês não têm noção, não. Eu zerei minha vida ali. Eu falei, gente, eu nem quero nadar mais, porque foi uma coisa tão linda, tão linda. Passou uma raia gigantesca embaixo de mim enquanto eu nadava. E a vida marinha ali era golfinho, tartaruga, peixes, badejo. Aprendi de todos. O badejo, ele é um peixe preto. O linguado é um peixe rosa. Eu aprendi tanto. E baleia, tinha tanta baleia. Nunca, eu fiquei enjoada de ver baleia. E no caso de Abrolhos, o ICMBio, que é o órgão que cuida do Parque Marinho de Abrolhos, que fiscaliza, eles que autorizaram o nosso nado, e eles foram no barco. Então, ele ia com um binóculo e falava, ó, ali tem família de baleia, tem que desviar, a gente não podia nadar perto das baleias, não. É perigoso para nós, para as baleias também, mas para nós também. Mas, assim, você via a baleia, você escutava a baleia nadando. Nadando, você escutava ela cantando. Nossa, mas e os atobás? Nós tivemos que contornar todo o arquipélago
E tem uma ilha pequenininha, são 5 ilhas o arquipélago. E tem uma ilha pequenininha que é de reprodução dos atobás. Quando eu passei perto dessa ilha nadando, os atobás vieram tudo em cima de mim, deram rasante. Eu nadando assim, eu fazia assim. Aí eu parei, olhei assim pro barco, eu falei, eles vão me atacar. Eles falaram, não, eles pararam para me explicar que eles são muito curiosos. Eles chegam muito perto, mas eles não iam encostar em mim. Então, assim, olha as coisas que olha quantas histórias incríveis que eu tenho para contar para os meus netos, gente. Então, assim, eu amo. Eu nadei 50 quilômetros no Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem uma água cristalina. Eu vi peixe, mas eu vi peixe e tudo peixe diferente, viu? Os peixes do mar são diferentes dos peixes de água doce. E outra coisa que no Rio eu vi muita tartaruga. E as tartarugas do rio de água doce também são diferentes das tartarugas de água salgada. Agora, no rio, assim, no mar tem tubarão. Nunca vi tubarão, nunca presenciei. E também eu só nado em locais que não tem. Porque, assim, o mar tem tubarão, gente. Eu vou nadar com tubarão, não tem jeito. Mas por que que não acontece nada? Porque ali o ecossistema é suficiente para ele se alimentar. Então, eu nunca vou fazer um nado em Recife, por exemplo. Ou seja, eu só nado em locais que não tem registro de ataque, né? Outra coisa, por exemplo, me convidaram para fazer um nado em Fernando de Noronha. Eu não vou. Eu já fui 4 vezes para Fernando de Noronha. Tem muito tubarão lá. E tem registro de ataque. E recentemente os ataques estão aumentando. Então, assim, é lindo o Fernando de Noronha, mas eu tenho 2 filhos que ainda dependem de mim. E aí entrando antes de entrar na rotina, né, de falar da minha rotina, o rio tem jacaré e piranha. Eu sei disso também. E eu sei que ali, por exemplo, eu fiquei na margem do Rio São Francisco, esperando a minha largada, muito próximo ali da barragem de Sobradinho, porque no Rio São Francisco eu tive para nadar lá, foi a prefeitura de Juazeiro de Sobradinho que se uniram e me convidaram para nadar lá. E eu fui, eles me pagaram tudo, transporte, estadia, alimentação, e eles exigiram que eu descesse o rio nadando com o meu barco guia, que eles conseguiram para mim lá. Eu não, imagino, eu não conhecia ninguém, fiquei conhecendo lá o dono do barco, a pessoa que ia me suplementar, o meu guia, o observador, o juiz, mas eles também exigiram que fosse o barco do bombeiro, com 6 bombeiros, e o barco da Marinha, com 2 oficiais da Marinha, né? E quando eu larguei ali, eu achei aquilo um exagero, sabe? Falei, mas gente, que isso, né? Inclusive, eu nadei 50 quilômetros, 25, os primeiros 25 quilômetros completamente inóspito, não tinha nada. Eu olhava aquilo e falava, gente, eu estava me sentindo super segura, né? Mas eu estava achando aquilo um exagero, né? E aí eu fiquei ali na margem do rio, aguardando esse séquito todo se aprontar lá na água e apitar, o juiz apitar para eu largar. E eu ali, completamente no meio do mato, naquela beira de rio, cheio de mato, que é onde o jacaré fica. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei mais de 40 minutos de pé ali, esperando a largada, e eu falava, gente, alguém, por favor, apita isso aí, pelo amor de Deus. E aí depois, de verdade, depois, nos 25 quilômetros finais do rio, que aí as ilhas já são muito habitadas, era um sábado, e o rio é a praia deles, né? Do baiano do sertão. Então, aí eu comecei a ver por que que eles exigiram isso, porque aí eu nadando, eu falo, meu Deus, eu vou morrer atropelada, porque era 500 milhões de lancha, jet ski, era balsa para lá e para cá, e toda hora, você escuta, né, na hora que você está nadando, você escuta o motor, né, vindo com tudo. Aí eu fazia a respiração frontal, olhava para o meu barco, e eles falavam, calma, calma. E aí o barco da Marinha já saía na frente, apitando, parando tudo para eu passar. Então, os 25 quilômetros iniciais, eu estava achando um absurdo aquilo tudo. Nos 25 finais, eu achei que faltou gente ali. Porque era tanta embarcação que eu achei que eu ia morrer ali atropelada, né? Mas a Marinha, então, ia na frente e fazer esse papel. Mas aí,
então falei, né, dessa vida aquática que eu amo, eu não tenho medo, eu gosto. Os sete oceanos, algumas delas têm tubarão, né? E tem alguns, a gente nada, por isso que o barco dessas travessias são tão caros, porque eles têm o sonar, que é um equipamento que identifica, né, animais marinhos e outras submarinos, essas coisas, mas não é o caso, né? Mais para tubarão. E os barcos também têm o Shark Shield, que é aquelas ondas, emite aquelas ondas, né, para manter o tubarão longe. A gente nada com as pulseiras, né, Shark Band. A gente nada no punho do braço, no tornozelo, para essas pulseiras emitem ondas também que mantêm os tubarões, porque algumas delas é o Oceano Pacífico, água gelada, e tem os tubarões brancos, né? Que é o canal de Catalina, o canal de Molokai, no Havaí, inclusive, tem um registro de ataque, um nadador brasileiro, inclusive, mas depois desse registro também se interrompeu e foram estudar o porquê, e aí descobriram que esse tubarão específico lá do Havaí, ele se reproduz na lua tal, então naquele momento tinha muito tubarão e ele se sentiu ameaçado que estava reproduzindo. Então, assim, hoje, por exemplo, não existe mais nado durante essa lua, né? Porque então tem uma beleza tão grande em tudo isso, porque existe muitos estudos científicos, né, para atestar todos esses nados, né? Então, aí, agora indo para a resposta da rotina, minha rotina é bem puxada. Eu acordo todo dia 4h30 da manhã, 5h50 o ônibus passa aqui, eu entro na fábrica às 7 horas e eu trabalho até às 4. Só que aí eu volto para minha casa, o mesmo tempo que eu levo, né, me transportando até Camaçari, ao mesmo tempo para voltar, acabo chegando em casa entre 5h30 e 5h45. E aí eu treino à noite na piscina. Então, durante a semana, como eu trabalho em fábrica, eu entro às 7 horas da manhã e tenho que sair 5h50, eu não consigo nadar no mar. Eu nado à noite na piscina e eu nado de segunda a quinta. E aí, antes de ir para a piscina nadar, então, como eu chego 5h30, 5h45, aí eu me alimento, vejo se meus meninos estão precisando de alguma coisa, e aí eu vou para o treino de musculação. Meu treino de musculação é 40 minutos, não é um negócio longo, porque é poucas repetições e muita carga, então é 40 minutos. E aí de lá já vou nadar. Aí nadar geralmente são 2 horas. A piscina fecha às 9. Então eu geralmente 19 horas eu tenho que estar na água. Então eu preciso estar na musculação umas 6h15 por aí. Então é bem justa a minha rotina, assim, bem justa. E aí na sexta à noite é meu day off. Sexta à noite é meu day off, porque eu descanso, por quê? Primeiro que é o final de uma jornada de trabalho, né, exaustiva, dos meninos, da fábrica e dos treinos, que é de segunda a quinta, e porque sábado de manhã eu tô no mar. Aí sábado de manhã eu tenho treinos mais longos, e aí ou é no mar, geralmente é no mar, mas às vezes eu tenho treinos longos na piscina, porque os treinos longos na piscina trabalham a mente, porque o mar é minha zona de conforto, não tem jeito. O mar é dinâmico, né? Você está nadando no mar, a paisagem muda, né? Você vê peixe, tem onda, tem vento, daqui a pouco chove, passa o vento. Então, para treinar a mente mesmo é na piscina, ficar ali 12 horas na piscina. E aí, domingo, o meu treino é um pouco mais curto para recuperar o do sábado. E segunda, começa tudo de novo. Então, é 6 vezes água, 4 vezes musculação. Eu tenho 1h30 de treinamento mental. Eu faço online para otimizar, de final de semana também. Eu uso muito final de semana para fazer meus treinos mais longos, o treino mental e também para descansar. Eu descanso muito. Como durante a semana eu acabo dormindo pouco, né? Eu acabo deitando aí 10h30, né? Para dormir, porque 9 horas eu saio da piscina. Aí geralmente eu chego em casa, eu tomo uma proteína, eu tomo um whey protein, porque eu não consigo jantar. Porque se eu jantar, eu não durmo. Eu me alimento bem antes de nadar.
Aí depois eu tomo um whey protein para recuperar o músculo. Tomo banho, seco meu cabelo, deito e durmo. Isso aí é 10h30. E eu acordo 4h30. Então, eu durmo 6 horas, que não é o ideal. Aí, sexta-feira, sábado e domingo, aí, ó, gente, se deixar, sábado eu durmo 6 horas, 5, outro dia eu dormi 5h30 da tarde. E aí eu também tenho um namorado, né? Ai, meu pai tá aí ainda, gente. Meu pai tá aí ainda, socorro. Ai, Tá sim. Mas ele está com um sorriso orgulhoso. Não, mas ele sabe também, mas eu ainda tenho um namorado, né? Mas encaixa tudo. Meu namorado também é super esportista, ele tem a minha idade, ele é super esportista, ele faz mountain bike e surfa, e também é muito atleta amador. Também tem 2 filhos, 2 homens como eu, então a gente super se entende. Mas ele também trabalha pra caramba, então assim, às vezes é difícil se encontrar. Tem horas que a gente dá risada e fala, estamos com incompatibilidade de agenda. Olha, Então, esse slide dos sonhos elefantes é onde eu falo que todo sonho grande, para você transformar ele num objetivo, é preciso planejar, né? Planejar e traçar metas, pequenas metas que você vai cumprindo gradativamente para ser definitivo, né? Então, você vai crescendo as metas, né? Então, você começa com metas pequenas e vai aumentando. No meu caso, Morro de São Paulo foram 2 anos de jornada de preparação. Então, comecei lá em janeiro de 22 a me preparar com treinos mais curtos, foi subindo. E por que gradativo, né? Porque quando você vai gradativo, é definitivo. O lastro é definitivo, não volta mais, né? E precisa planejar bem, né? E conforme você vai errando o planejamento, você vai corrigindo a rota, porque não é perfeito, né? Você não vai acertar, né? Você nunca acerta 100%. Aí você vai corrigindo a rota, né? E eu chamo de sonhos elefantes, porque eu tirei de um poema que tem de um poeta, né? Aí a travessia, aí eu falei bastante, a travessia eu falei muito mais do que eu falo até nesse slide. Aí, nesse slide, só mostra o que eu nadei, né? Aí tem um desenho do mapa aí do Porto da Barra, que é essa ponta de Salvador, até a Praia 1 de Morro de São Paulo, que é ali onde está escrito Morro de São Paulo. Vocês observem que tem um rio na lateral da ilha que deságua no oceano. Esse rio chama Rio de Contas. É o rio do Recôncavo Baiano. Então, outra coisa que eu fui fazer, eu fui estudar o litoral. Eu fiz cursos de oceanografia, onde eu estudei sobre maré, corrente, swell e vento do litoral de Salvador. Porque a estratégia do nado é extremamente importante para ter sucesso no nado. Então, por que que eu nadei em janeiro? Porque janeiro é a maior incidência de vento nordeste. E esta direção de Salvador a Morro de São Paulo é nordeste. Tem uma corrente que tem esta direção nesse sentido, chamada Corrente Brasil. Ela desce do Recife para o Rio de Janeiro. A grande maioria dos velejadores usam essa rota para descer com embarcações, né, do Recife para o Rio de Janeiro. E é essa a direção nordeste. Eu usei essa corrente Brasil. Então, durante os 62 quilômetros, a grande maioria do tempo, o meu braço estava leve. O swell de ondulação, no dia que eu nadei, estava de nordeste. Então, estava tudo me empurrando do Porto da Barra para Morro de São Paulo, né? Eu estudei isso, fiz um curso com material teórico, com parte prática, e eu levei tudo isso para o meu time, eu capacitei meu time nisso, sabe? Então, eu tinha uma janela em janeiro, uma janela em fevereiro, de uma semana. Porque janeiro e fevereiro, maior incidência do vento nordeste, maior incidência de ondulação de nordeste. Então, eu conto tudo isso, sabe? Que a gente precisa estudar, não é só nadar. Você nadar. Eu até brinco que eu sou nadadora de ultra. Eu sou ultra maratonista, porque o meu forte, o que eu faço de melhor,
é nadar acima de 40 quilômetros. Isso que eu faço de melhor. E ser ultra é nadar acima de 15. Só que o que eu sei fazer de melhor é acima de 40. Eu adoro desbravar. Eu gosto de desbravar nado. Então, recentemente, eu fiz um nado aqui, que eu dei a volta nadando na Ilha dos Frades. Ninguém nunca tinha feito isso. Eu estudei por 6 meses para fazer essa volta nadando. Porque é super perigoso desbravar, né? Você pode, no caso da Ilha dos Frades, tem muita recife, muito coral. O barco quase encalhou várias vezes, tivemos que dar várias voltas. Então, eu nadei muito mais do que eu estava prevendo. Em janeiro, agora, eu vou nadar no Rio Paraguaçu, vou desbravar uma raia também, vou nadar de Cachoeira até Salina de Margaridas, que é o Recôncavo Baiano. Vou descer o Recôncavo Baiano nadando, são 40 quilômetros no Rio Paraguaçu. Eu também estou estudando esse nado. Vou fazer visita técnica lá esse final de semana. Oleca, Aí, oi, Leca, quem chamou? o seu pai tinha colocado uma pergunta aí no chat. Eu peguei e coloquei já ele aí na tela para falar com você. Ah, E, seu Melo, o senhor faz a pergunta ao vivo aí para a tem Leca? que abrir o microfone, pai. Tem que abrir o microfone. Vamos ver se dá certo. Não consegue Ah, ele abrir? não sabe abrir o microfone. Tá A bom. minha mãe não está lá com ele. Então eu vou ler a pergunta dele para você Ah, aqui. Ele pergunta como chama a academia que você treina. E outra coisa, se você usa óculos, como que você vê os peixes e a natureza? meu pai, qual foi a primeira pergunta? Como chama a academia que você treina? Ah, eu treino na Aquanova, natação, e eu faço musculação na Físio Ranieri. Eu faço musculação numa clínica de fisioterapia, porque os fisioterapeutas me direcionam. Eu não posso me lesionar, em hipótese alguma, nem fazendo exercício, então eu preciso ter acompanhamento. Como eu nunca fui uma pessoa de academia, eu nunca pisei numa academia na minha vida tradicional, eu falei, bom, se eu for fazer musculação, eu vou me lesionar. Então, eu fui para uma academia de fisioterapia, que é meu fisioterapeuta, que vai no meu barco comigo, inclusive, graças a Deus, eu nunca tive lesão, né? Então ele que cuida de mim num princípiozinho de lesão, ele já atua, né? Então, minha academia é com a nova natação e minha musculação é no Físio Ranieri. E meu doutor Fabrício Silveira é na Vanguard Instituto, que é uma clínica de saúde integrativa. O meu médico nutrólogo, tem a nutricionista, tem todos os exames que eu faço. Ó, E acho que a mamãe o está lá óculos, também. o óculos, eu É sou a mamãe. míope, eu tenho astigmatismo, né? Eu tenho miopia, eu tenho 2,5 de miopia e tenho astigmatismo. De astigmatismo, ou seja, eu não enxergo nada. Então, eu nado com óculos com lente de grau. Então, eu vejo tudo e eu tenho diversos tipos de lente. Eu tenho lente transparente, lente fosca, lente espelhada. Que, por exemplo, quando está muito sol, eu nado com a espelhada. Quando está chovendo, nublado, eu nado com a transparente. E como meu óculos todos têm a lente de grau, eu ganho também. Eu tenho apoio, né, de uma empresa que faz as lentes para mim do óculos. Então, eu enxergo tudo. Eu passei muitos anos sem enxergar nada, mas hoje eu enxergo tudo. Eu enxergo tudo. Muito bom. Agora, a tela tua é essa da transformação. Aí eu falo que eu saí uma pessoa do Porto da Barra e cheguei outra no Morro de São Paulo, né? Observe que eu estou bem inchada, né? Por causa das queimaduras de caravelas. E aí é aquela coisa, eu cheguei muito uma pessoa, eu cheguei totalmente transformada, muito mais resiliente, muito mais consciente, do poder da natureza e de Deus em mim, sabe? E essa E aí diferença pode. de cor aqui no teu corpo é a hipoglós? Isso, aí é hipoglós, e aqui não dá para ver, eu ainda tenho. A foto, quando mostra eu de costas, eu ainda tô com bastante hipoglós nas costas, mas na frente eu tô bem vermelha por causa das queimaduras da caravela, né? Então veja aqui embaixo dos meus braços, aqui que você vê bem vermelho, aqui no início da coxa que você vê bem vermelho, não luz da foto, não. Isso é realmente que eu estava totalmente queimada aí, porque elas me queimaram toda aqui embaixo, né? Nadando, né?
E nas costas, quando você vou passar meu contato das redes sociais, vocês vão ver que de costas eu tô toda branca ainda. E aí Então, eu chamo de sonhos deixa eu só te falar elefantes. uma coisa que você está falando do seu contato. Você deve ter percebido que a gente deixa o grupo da egrégora fechado, né? Mas na quinta-feira eu coloco tanto você como o Edenilson, que fez a vibração, vocês vão ficar de administradores do grupo para que você possa postar todos os seus contatos, o próximo evento, o que você quiser divulgar do, no seu trabalho não é correto falar, né? Do seu hobby, enfim, né? Eu até digo que eu falo que eu trabalho como engenheira química, mas eu também trabalho como nadadora, eu Como falo isso. nadador, né? Então você fique à vontade, tá? Amanhã, logo às 7 horas da manhã, eu já deixo vocês de administradores, e aí você compartilha, se quiser compartilhar, inclusive esse PowerPoint, Vou porque o grupo, compartilhar. né, tem muita gente que não está aqui hoje que vai ter acesso a isso, né? E depois eu mando para você, inclusive, o link da gravação, se caso você queira compartilhar com alguns Ah, amigos, legal. Sim, tá? quero sim. E como a gente É, está finalizando, assim, eu vou passar para a Cláudia fazer o agradecimento a você, aí a gente devolve para você falar sobre essa última tela e fazer o encerramento, tá? Então, Claudinha, por favor. Bom, Leca, é assim, né? Daria para a gente ficar conversando um tempão. E além desse bate-papo tão gostoso e aprender, né? Porque eu também falo isso, que a gente faz um bate-papo aqui e acaba sendo um momento de aprendizagem. E hoje a aprendizagem foi bem interessante, né? E diferente daquilo que a gente é, tem conversado nos últimos. É sempre muito bom, é sempre um aprendizado, mas assim a dinâmica, né, todas as suas histórias, a gente poder entender um pouco mais desse universo foi muito bom, muito bom. E te conhecer também, né, um pouquinho mais. E em nome da nossa egrégora, assim, eu desejo a você, dentro desse seu trabalho, dessa sua disponibilidade, desse amor que você tem pelo que você faz, assim, eu desejo, assim, muitos milagres, porque a gente sabe que são pequenos milagres que a nossa vida é feita, e acredito muito nisso. e conquistas assim maravilhosas, conquistas que preencham você dessa forma mesmo que você falou, no seu físico, no seu emocional e principalmente no seu espiritual, que isso é prosperidade, né? É. A gente agradece muito de ter você aqui hoje, tá bom? Ah, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Foi uma honra. Amei todos vocês, as perguntas fantásticas assim. E a mensagem que eu queria deixar era essa do slide, né? Porque eu chamo de sonhos elefantes, porque uma vez eu li esse poema do Alan Dias Castro, ele é enorme, ele é enorme. Depois podem dar um Google para ler. Mas eu gosto muito desse pequeno trecho que fala que alguns sonhos são tão grandes que não cabem nos nossos medos. Nos dos outros, tão pouco, porque são nossos sonhos e são imensos, né? E aí ele chama de sonhos elefantes, são sonhos elefantes que incomodam e que nos fazem não caber nos limites que a gente vivia antes. Então, se você tem um sonho, trabalhe para realizá-lo, né? Porque um sonho que não é realizado é muito frustrante, né? Trabalhe para realizá-lo, não desista, persista, continue, vá até o fim. E eu sou a prova viva disso, gente. Eu sou mulher. O que eu ouvi durante os 2 anos de jornada de preparação, que o que eu ia fazer era impossível. A primeira vez que eu ouvi isso, eu ingenuamente perguntei para a pessoa. Falei, é mesmo? Quantas vezes você já tentou? Ele falou assim para mim, não, nenhuma. Falei, mas você não tentou nenhuma, como é que você fala sempre que é impossível, né? Então, eu sou mulher, eu tenho 51 anos e ainda eu sou mãe e engenheira química de uma indústria
petroquímica que me cobra, me exige o tempo todo, e meus filhos me cobram, me exigem, né? Então, é possível sim. Não vem falar do meu lado que não dá para fazer, que você não tem tempo, porque eu vou dizer, é mentira. Você não dá para fazer porque você não quer. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem. Muito Realizem bom. seus sonhos, porque é muito transformador, é muito prazeroso e muito transformador. Oleca, eu vou falar uma coisa para você. O propósito da união desse grupo aqui, que tudo começou com o Instituto Mais Atitude há 25 anos. Um grupo de amigos que há 25 anos se reuniu para estar procurando fazer a diferença na vida das pessoas, né? Aí a pandemia nos forçou a ir para o online, e no online fazem 5 anos que nós estamos toda quarta-feira juntos, tá? O link é sempre o mesmo, então quando você ou sua família tiverem uma quarta-feira disponíveis e quiserem estar junto conosco, é uma honra te Eu vou receber. ficar no grupo, sim. Mas o que eu queria te falar é que, assim, eu não sei até onde você lida com essa tua dinâmica de vida olhando dessa forma, né? Mas o trabalho social, o trabalho de educação que você faz, com o que você faz, é de um gigantismo enorme, porque no teu jeito simples e alegre de falar, você falou muitas verdades dolorosas para alguns de nós, né? Eu acho que você trouxe muito ensinamento, né, que muita gente com ar mais professoral não conseguiu tocar tanto da forma como você tocou. E isso, para um grupo como esse nosso, é muito importante, sabe? A gente poder compartilhar um bate-papo com alguém que trouxe de uma forma leve coisas tão difíceis, né? E você sabe como a disciplina é difícil, né? Como a educação é difícil, a dedicação, né? Então, Estou muito emocionada, muito obrigada. isso. Me Eu unindo estou ao muito que a- emocionada pela minha amiga também, Eneida, que está na UTI. Ela é a- muito minha amiga e nós oramos por ela hoje aqui no momento de vibração e cura. tenho Mas muito certeza, emocionada pelas suas palavras. Muito obrigada mesmo. tenho certeza que a Eneida está recebendo essa energia. E que se tiver na jornada dela, né, essa energia vai colaborar Isso. para o restabelecimento dela, né? A gente costuma sempre dizer que essa vibração de amor e de cura, ela tem a finalidade de fortalecer aquilo que já é o mito, que já é a jornada da pessoa, né? Então, a gente não salva vidas, né? Seria muita pretensão dessa forma. Na verdade, quem se salva é cada um de nós, né? E a jornada que tem a cumprir. Então, vai acontecer para ela certamente o melhor que tiver que acontecer, né? Eu E creio. é isso, eu abri a tela para todo mundo aí, para que a gente tivesse todos a honra de poder dar um tchau para você, te agradecer de coração, e agradecer aos seus pais também, né? Parabenizar pela educação que deram aí, que pelo visto deu muito certo, né? Guerreira. Se alguém Obrigada, obrigada. quiser se manifestar, fique à vontade. Se não, amanhã a Leca e o Edenilson estão colocando o contato deles aí para que vocês possam conhecer um pouco mais de cada um deles. E logo a gente vai ver a Leca aí nos canais de esporte dizendo que desbravou os 7 mares aí, né, Leca? Tá gravando um documentário meu. Imagina, gente, o documentário meu tá gravando, vai me acompanhar até fevereiro e também está lançando um livro infantil aqui para leitura obrigatória nas escolas municipais de Salvador, um livro infantil com tema voltado para meio ambiente, né, ecologia, proteção dos oceanos, com o pano de fundo da minha travessia na Salvador, Morro de São Paulo, com o personagem Leleca, com K,
para diferenciar do meu, que é leleca com C, né? E alguns peixes que tem os nomes lá, é bem legal também. Bem legal. É muito, muito, muito gratificante tudo isso. Então eu Muito pergunto bom. para você, o que falta para você, Leca? Nada, gente, na verdade, tem uma coisa que eu queria muito na vida, é ganhar o título de cidadã soteropolitana. Aham, muito bom. Quem sabe, Muito né? Mas de bom. resto, na verdade, isso é uma querência, porque eu não me falta nada, nada. Quer dizer, eu queria um patrocínio para nadar os 7 oceanos. Mas também é querência também, não me falta nada. Na hora certa chegará nas suas mãos, Irá, com certeza. Tá? certeza. Gente, muitíssimo obrigado por estarem conosco. Obrigada, Beijo gente. grande. Maravilhoso. Gratidão, gratidão. Gratidão a vocês mais uma vez por Gratidão. tudo. Boa noite. Uma boa semana a Boa todos. noite. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Parabéns. Um Boa abraço noite a em todos. todos. Boa noite. tchau, boa Boa noite. noite a todos. Boa Boa noite. noite, boa noite a Boa todos. Boa noite. noite. Obrigado.